Ó quem tá de volta. Boa, vambora, né, gente? Professor Matheus Tainan, Física para Enem. Vamos continuar aqui nossas aulas, nosso conhecimento, construindo nosso conhecimento, construindo vencedores, beleza? Hoje vamos dar continuidade à parte de mecânica, tá? Uma aula extremamente importante, conceitos extremamente importantes. Hoje é dia de falar sobre trabalho de uma força, galerinha, trabalho de uma força. Aqui a gente vai precisar de alguns conceitos, algumas coisas assim, alguma parte teórica, já tá aqui para vocês, e tentar aplicar, né, essas atividades lá, né, nos exercícios de vestibular. Olha lá, vamos lá ler um pouquinho. Em física, o trabalho de uma força é definido como a energia transferida de um sistema para outro devido à ação de uma força que causa um deslocamento. Isso aqui, vou até colocar aqui para vocês, ó, no marca-texto. Causa um deslocamento. Isso é extremamente importante na hora, tá, de fazer aqui as nossas questões. Então, para existir trabalho, eu preciso me deslocar. Então, a primeira coisa que a gente precisa estar lembrado aí é que trabalho... Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Beleza, tá lá. Trabalho, olha que imagem linda, hein, gente? Nossa senhora, que imagem bonita. Trabalho, amores. Trabalho é diferente de esforço físico. Como assim, professor? Como assim? Vamos lá. O que isso significa, gente? Significa que se eu pegar essa mesa aqui, esse púlpito, colocar aqui em cima das minhas mãos, acima da minha cabeça, e ficar aqui segurando, vou realizar trabalho? Não vou realizar trabalho. Tá? Vou cansar? Vou. Vai ser difícil? Vai. Meus músculos vão doer. Porém, não vou realizar trabalho, tá? Por quê? Porque para realizar trabalho, eu dependo disso daqui, ó. Eu dependo de deslocamento. Se não tiver deslocamento, não tem trabalho, beleza? Vou colocar aqui na tela para vocês. Olha que linda essa imagem, hein? Nossa, ficou bom demais. Essa fórmula aqui é a fórmula do trabalho, a gente vai falar isso aqui daqui a pouco, na nossa próxima linha. A gente discute um pouco sobre a fórmula, tá? Então, em outras palavras, é a medida da energia que uma força utiliza para mover um objeto. Essa energia transferida é calculada como produto da força aplicada, da distância percorrida e do cosseno do ângulo, entre a direção da força e a direção do deslocamento. Então, amores, trabalho é simplesmente a força vezes o deslocamento, vezes o cosseno. A gente vai falar um pouco sobre esse cosseno já. E eu preciso que a gente entenda isso, tá? Que para existir trabalho, obrigatoriamente, precisa de deslocamento. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos embora. Vamos escrever aqui um pouco sobre os nossos exemplos. Ó. Então a nossa fórmula, vou botar aqui grande para vocês, a nossa fórmula vai ser esse T de trabalho. Você viu que na imagem que eu coloquei aqui para vocês, tinha um W, né? Volta aqui para mim. Tinha um W. O que é esse W? W é work, né? Work é trabalho em inglês. Então, você pode colocar esse T aqui, tá? Que eu coloquei aqui na tela para vocês. Ou você pode colocar o W de work, tá? Tanto faz. É a mesma coisa. Eu prefiro trabalhar com o T, que fica um pouco mais fácil a gente se lembrar. Então, o trabalho vai ser a minha força vezes o meu deslocamento vezes o cosseno do ângulo envolvido. Volta aqui para mim. Essa é a fórmula de trabalho, professor? É essa a fórmula do trabalho. Simples assim, simples, direto, tranquila, fácil de fazer, fácil de aplicar. Então, o que a gente precisa lembrar aqui, amores? A minha força é uma unidade. Se já não tiver, vai lá e olha as aulas sobre leis de Newton. Você vai entender um pouco melhor sobre essa força. Eu acho que já tá lá, hein? Acho que tá lá. Não pula nenhum vídeo não, gente. Vamos assistir esses vídeos em ordem, tá? Então, essa força aqui, ó, essa força é dada em newtons, tá? A unidade de medida de Newton, em newtons. E se fosse para mim calcular ela separadamente, você lembra lá da aula de lei de Newton? Tu lembra, pô, força resultante é massa vezes aceleração. Como é que a gente faz para lembrar? Física, meu amor. Nossa senhora, é isso, ó. Física, meu amor. Alguns estudantes já falaram assim pra mim, não, professor, sabe como é que é? Física me assusta. Eu falei, não, pô, peraí, aí não.
Tem como, pô, física é maravilhoso, né? Física é sensacional. Então, se você ainda não assistiu as aulas sobre leis de Newton, volta lá e dá uma assistidinha, tá? Que tá show de bola, tá maravilhosa. Então, tá lá. Esse deslocamento aqui sempre vai ser dado em metros, tá? Meu deslocamento é dado em metros. Vou escrever aqui pra vocês. D é deslocamento. E o nosso F é a nossa força, né? Como já estávamos falando sobre ela. Beleza? Volta aqui pra mim. Então, F é a força, D é o nosso deslocamento e cosseno a gente já sabe trabalhar, tá? Qual que é a diferença aqui, amores? Se for um valor notável, o que é um valor notável? 30, 45, 60. Se for esses valores, a questão não é obrigada a te falar, tá? Porque 30, 45, 60 nós somos obrigados a saber, tá? Só montar aquela tabelinha lá nas aulas de matemática que o professor já colocou lá pra vocês. Só lembrar daquela tabelinha e colocar lá os valores que já estão lá. Agora, se ele estiver falando do, vamos dizer, cosseno de 23 graus, é um valor notável? Não é. Aí a questão é obrigada a te falar, tá? Então, valores notáveis, 30, vamos lá, vou botar aqui para vocês, 30, 45 e 60 são valores que são notáveis e a gente é obrigado a saber, beleza? E outro detalhe, gente, sempre vai ser cosseno, tá? Sempre vai ser cosseno. Professor, em algum momento vai usar seno? Não vai, sempre cosseno, beleza? E por fim, né, o nosso trabalho vai ser dado em joules. Joules, que é um J maiúsculo, tá? A próxima aula que eu vou gravar para vocês é uma aula sobre energia. E aí trabalho e energia tem tudo a ver, tá? Um complementa o outro. Então, assiste também, tá? Próxima aula, vamos tentar construir nossos conhecimentos. Então, às vezes, esse trabalho pode ser substituído por energia. Beleza? Tranquilo? Essa é a nossa fórmula. Vamos tentar fazer um exemplo aqui? Ó, botar aqui um exemplo aqui no cantinho. Ó, vamos lá, vamos para a tela. Vamos imaginar que você é o Bob, né? Olha lá o Bob. Lembra do Bob? Bob voltou aqui pra gente, ó. Bob maravilhoso. O que o Bob quer fazer? O Bob tá aqui no chão, bonitinho, e ele está puxando uma caixa. Essa caixa está amarrada e ele está com essa cordinha na mão. E o Bob está puxando essa caixa em direção a ele, né? Então existe aqui uma força nesse sentido e aí ele está puxando essa caixa com um líquido misterioso dentro. Então beleza. O que eu preciso fazer aqui para descobrir o trabalho realizado pelo Bob? Trabalho é diferente de esforço físico. A gente não se importa com quanto ele está cansando puxando essa caixa. Beleza? A gente não está muito importando com isso não. A gente só quer saber sobre esse deslocamento. Perceberam que aqui na fórmula a gente não tem massa? Interessante, não tem massa. Se a questão te der massa e aceleração, é para você usar a fórmula da segunda lei de Newton, aplicar ela para depois achar essa força, tá? Mas lembre-se que a massa aqui ela não tem tanta relevância dentro da fórmula de trabalho, beleza? Vamos voltar aqui para nossa questão, para o nosso exemplo. Então vamos imaginar que ele está aplicando uma força de 28 newtons. Bom, tá forte, hein? 28 newtons. E ele vai percorrer, gente, quanto que é uma distância que ele vai percorrer? Vamos falar que ele vai puxar durante 4 metros. Volta aqui para mim. 28 é a força que ele está fazendo e 4 é a distância que ele vai puxar essa caixa. E aí a gente precisa saber qual que é o trabalho realizado. Professor, o senhor não deu cosseno? Não falei o cosseno. Precisa? Não precisa, gente. Em alguns casos, até na maioria deles, o cosseno não vai aparecer, tá? Se ele não aparecer, é só a gente não utilizar, tá? Dependendo do ângulo formado ali, o nosso cosseno vai ser 1. E a gente sabe que na multiplicação, o 1 é um elemento neutro. Ou seja, ele estar lá ou não estar, não vai mudar nada na nossa questão, beleza? Então, professor, é só isso? É só isso. Aqui, ó, trabalho, volta lá para a tela, ó. Trabalho vai ser igual a 28, que é a minha força, vezes o 4. Quanto que deu, gente? 28 vezes 4, ó, 28 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 8? 32. 4 vezes 2 dá 8. 8 mais 3, 11. Então, o meu trabalho realizado, neste caso, são 112 joules. Beleza? Tranquilo? É só isso. Trabalho é bem tranquilo, é bem de boa. O trabalho vai ser um pouco mais difícil quando a gente trabalhar ele junto
com energia, tá? Trabalha energia, aí sim vai ser um pouco mais difícil. Tudo bem até aqui? Vamos voltar aqui só pra gente ver se a gente tá sabido de tudo. Vou colocar aqui grande pra vocês. Então, o que eu preciso lembrar até agora? Trabalho é diferente de esforço físico, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Para existir trabalho, eu preciso de deslocamento. Se não tiver deslocamento, não tem trabalho, beleza? E olha só que imagem bonita, né? Esse W aqui significa work, o work é trabalho em inglês. Então, se você quiser colocar o W ao invés do T, né, daquele T diferenciado, você pode fazer isso tranquilamente. Tudo bem? Tirou o print? Anotou? Olha o nosso exemplo. Vamos lá, mais um minutinho. Você olhar o Bob. O Bob, incrível. Que desenho bonito, hein? Nossa senhora, gente. Lindo, lindo demais. Se a física não fosse tão encantadora, eu mudaria para arte. Olha que coisa bonita. Vamos lá para o nosso exercício, né? Era para ser 1, mas já foi para o 2. Então, sem problema nenhum. Um bloco de 2 kg. Tá? Vamos botar aqui no nosso marca-texto. Um bloco de 2 kg. É puxado com velocidade constante, isso aqui é importante pra gente, né? A velocidade é constante. Por uma distância de 4 metros, em um piso horizontal por uma corda que exerce uma força de 7 newtons, fazendo um ângulo de 60 graus acima da horizontal. Olha que questão maravilhosa. Foi tão tranquilo com vocês que ele até falou pra vocês quanto que vale o cosseno. Cosseno de 60 graus vale 0,5. Olha só o que ele fez também. Olha aqui. Questão típica de vestibular, né? De concurso. Ele te falou o seno também. Pra que, professor, que ele faz isso? Por que ele fez isso? Porque ele quer te confundir, tá? Ele quer que você erre, mas nós somos mais espertos do que isso. Não é isso? Então, ele deu o nosso cosseno, deu um seno também, e ele pediu pra gente qual foi o trabalho. Ó. Trabalho executado pela corda sobre o bloco é de... Como que a gente vai fazer isso? Vamos lá, né? Vamos colocar aqui na tela. Perdão. Caneta. Vamos colocar uma cor diferente. Vamos usar esse azul aqui. Qual que é a fórmula que a gente utiliza para calcular trabalho? Gente, fala aí pra mim. Trabalho é igual força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo. Vou ter que usar o cosseno agora, professor? Vai. Por que eu vou ter que usar o cosseno? Porque a questão falou pra gente, né? Falou que ele é de 60 graus. Se a questão não falasse, aí não precisava usar. Tá? Então, voltando aqui. Qual que é a força envolvida aqui, gente? A força vai ser 7 newtons. Qual que foi o deslocamento? Deslocamento 4 metros. E o nosso ângulo? Cosseno, hein? Cosseno. Não vai inventar de usar seno não, hein? 0,5. Beleza, então o meu T de trabalho vai ser, quanto que dá aqui, gente? 7 vezes 4, 7 vezes 4 dá 28. Quanto que dá 28 vezes 0,5? Meu trabalho vai ser 14 joules. Lembrando que multiplicar por 0,5 é a mesma coisa que dividir por 2, tá? 14 letra A. Voltando aqui pra mim. Eu sei o que você está pensando, eu sei. Eu tô aqui, ó, conectado com você. Professor, por que a gente não usou o bloco? A massa do bloco? Esses 2 quilos aqui. Por que a gente não usei? Dentro de trabalho, eu me importo com a massa? Não me importo. Se é um bloco de 2 quilos ou se é um bloco de 200 quilos, o meu trabalho vai ser diferente? Meu trabalho não vai ser diferente. Meu esforço físico vai? Aí vai. Tenta puxar aí um negócio de 200 kg, puxar um de 2. Dá diferença, não dá? Porém, pro meu trabalho, eu só me importo com 2 coisas, né? A força e o deslocamento. Só. Não estou nem aí para o peso do bloco. Tudo bem? Tranquilo? Foi difícil? Foi fácil? Foi mais ou menos? Tá bom. Vamos tentar fazer mais um? De novo esses 2, hein? Então, o 2 era... O 1 era o 2. Então vamos lá, né? Vamos pra tela. Está falando deste jeito. A partir de seus estudos a respeito do trabalho de uma força, responda qual das alternativas abaixo não se trata de um tipo de trabalho de uma força. Isso é importante, tá? Isso é importante. Deixei ela aqui pra gente deixar anotado quais são os tipos de trabalho que a gente tem. Pessoal, é possível
aparecer aqui um trabalho negativo, totalmente possível. Muito bem. Trabalho totalmente possível. Se for negativo, sabe como é que a gente vai chamar ele? De trabalho resistente, que é o que está escrito lá na letra B. Tá? Então deixa eu colocar aqui grande para vocês enxergarem melhor. Trabalho resistente é um trabalho negativo. Deixa eu escrever para vocês negativo, acho que é melhor, né? Vou apagar aqui isso aqui. Então, é um trabalho negativo. O que significa, professor, um trabalho ser negativo? Conta pra mim. Significa que a gente está indo contra a trajetória. Vou voltar aqui pro Bob, ó. Vamos voltar aqui pro Bob. Aqui a gente tem um exemplo de um trabalho que seria resistente, tá? Porque a caixa está resistindo o Bob puxando essa corda, tá? Então, neste caso aqui, teríamos um trabalho resistente, tá? O que é um trabalho motor? O trabalho motor. Bom, se o resistente é um trabalho negativo, o motor, vou colocar aqui grande para vocês, é um trabalho positivo. Positivo. Beleza? Então, tanto o motor quanto o resistente são sim tipos de trabalho de uma força, tá? Olha a letra C, trabalho da resistência. Trabalho da resistência, esquisito, hein? Vamos deixar essa letra C aí, ó. Esquisito, gostei não. D, trabalho de uma força constante. O que é uma força constante, gente? Olha só, aqui no exercício anterior, essa força aqui mudou? Não. Ela ficou 7 o tempo todo, né? Então é o trabalho de uma força constante. Existe? Existe. Trabalho de uma força constante é uma força que não muda, certo? E se for de uma força variável, pode? Pode também. O Bob, vamos voltar lá no Bob. O Bob tá puxando aqui, ó. O Bob tá forte, ó. Tá puxando com 28 newtons de força. E se ele cansar? Tá, professor, mas não tem nada a ver. Mas, o esforço físico, né? Mas se ele cansar, ele vai puxar com uma força um pouco menor, não vai? Sei lá, 28, 23 newtons. Mudou minha força. Eu vou deixar de caminhar? Eu vou deixar de andar? Não vai. A gente vai continuar se movimentando, não vai? Então existe também esse tipo de trabalho, vamos voltar lá. Voltamos. Existe trabalho de força variável? Também existe. O que não existe? Trabalho da resistência, coisa esquisita, né? Então o trabalho da resistência não é um tipo de trabalho de força. Beleza? Coloca aqui. Faça suas anotações. Tira seu print. Coloca no seu material. E vamos seguir para a próxima questão. Vamos lá. Exercício 3. Agora o 3 está certo, né? 3 é 3 mesmo. Vamos lá. A força F. Vamos colocar aqui de novo o nosso marca-texto. Marca-texto na cor roxa. A força F de módulo 30 newtons atua sobre um objeto formando um ângulo constante de 60 graus. Com a direção do deslocamento do objeto. Dados. A gente tem o seno, ó, de novo. Deixa eu colocar aqui de outra cor, que esse roxinho não ficou legal. Colocar esse verde. Observe de novo que a gente ganhou o seno de 60 e ganhou o cosseno também de 60. Gente, volta aqui pra mim. Eu vou usar seno? Não vou usar seno. Por que a questão falou seno pra gente? Porque ele quer que você erre. Mas nós somos muito mais espertos, né? Que essa banca, muito mais. Então, se 10 metros de deslocamento, se o deslocamento é 10 metros, o trabalho é realizado pela força F em joules, ó, como é que escreve joules, ó, joules, é igual a... E aí, gente, como que vamos resolver essa questão? Deixa eu colocar aqui de novo a minha caneta. Como que vamos resolver essa questão? Fácil demais, fácil demais. Trabalho é a minha força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Qual que é a força aplicada aqui, gente? Qual que foi minha força? Trintinha. Então, meu trabalho, 30 de força. Qual que é o meu deslocamento? O meu deslocamento está aqui, ó. 10 metros vezes o meu cosseno. Cosseno de quantos graus? Cosseno de 60 graus. Quanto que é o cosseno de 60 graus? 1 sobre 2. Agora ficou fácil, hein, gente? Olha só. O trabalho vai ser, quanto que é 30 vezes 10? Dá 300, né? 300 vezes 1 sobre 2. Mesma coisa que dividir por 2, né? Metade. Metade de 300
150 joules. 150 joules, então letra C. Ó, atenção, por que apareceu aqui um 150, mas aqui apareceu uma raiz de 3? Vamos imaginar que você esqueceu que tem que ser cosseno e usa o seno. Olha lá, o seno, qual que é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Então, se você esquece, né, por algum momento, nossa, é seno, vou usar o seno, e usa o seno aqui, você vai errar por besteira. Tá vendo? Apareceu a mesma resposta, porém com a raiz quadrada de 3. Tranquilo, gente? Bom demais? Coloca aí, ó, tira seu print, anota, coloca no seu material e vamos para a próxima questão. Questão 4. Questão a última de hoje, tá? A nossa última questão. Tá falando assim: para transportar terra adubada, vamos colocar aqui o nosso marca-texto. Para transportar terra adubada, retirada da compostagem, um agricultor enche um carrinho de mão e o leva até o local de plantio aplicando uma força horizontal constante e de intensidade igual a 200 newtons. Se durante esse transporte a força aplicada foi capaz de realizar um trabalho de 1.800 joules, então a distância entre o monte de compostagem e o local de plantio foi em metros. Vem cá, gente, vamos lá. Um minutinho aí, ó. Um minutinho não, 10 segundos. 10 segundos pra você fazer essa questão, vai. Vai lá, tô esperando, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gente, vamos lá, né? Fácil demais. A questão falou pra vocês alguma coisa sobre ângulo? Falou nada de ângulo, né? Não deu pelo menos nenhum ângulo pra gente, então não precisa me preocupar com ângulo. Então, como que eu vou fazer pra resolver essa questão? Trabalho é força vezes deslocamento. Só isso, professor? Só isso. O que ele pediu pra vocês? Distância. Se ele pediu a distância, volta aqui. Se ele pediu distância, então ele te deu condições do trabalho e da força. Qual que foi o trabalho realizado? 1.800 joules. Então, no lugar do trabalho, 1.800 igual. Qual que foi a força? Qual que foi a intensidade da força aplicada? Intensidade da força, 200 joules. Vezes o deslocamento. Pelo amor de Deus, hein, gente? Fácil demais. Esse cara aqui está multiplicando, como é que ele vai para lá? Vai dividindo. Então, o meu deslocamento vai ser 1.800 dividido para 20. 200, né? Perdão. 0 com 0, 0 com 0. Meu deslocamento vai ser 18 dividido por 2. Quanto que é o meu deslocamento? 9 metros. 9 metros, letra B. Olha o print. Tira o print, anota no seu material, dá pausa aí. Dá pausa e anote o seu gabarito correto, letra B. E aí, o que você achou? O que você achou de trabalho? Essa aula foi um pouco mais curta, né, um pouco mais fácil, porque na próxima aula a gente vai precisar estender um pouquinho mais, né? A gente vai falar um pouco sobre energia, são 3, né? Energia mecânica, são 3 energias, então na próxima aula a gente vai ter um pouco mais extenso, tá? Uma aula um pouquinho maior. Então essas foram as nossos exercícios de hoje. Falamos sobre trabalho. O que é trabalho mesmo? Trabalho é força vezes deslocamento. Vai ter um ângulo lá? Vai ter um ângulo. Esse ângulo eu vou utilizar o quê? Cosseno. Então, trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Professor, posso usar seno? Não pode. Se eu colocar aqui a mesa sobre a cabeça, vou realizar trabalho? Não vou. Quando é que eu vou realizar trabalho? Quando eu tiver deslocamento. Beleza? Muito obrigado, gente, pela aula de hoje. Foi isso. Guarda na sua cabeça, guarda na sua memória. Essa fórmula, ela será utilizada nas próximas aulas. Obrigado, beijo e até a próxima.